Olá, muito boa tarde a todos. Dando continuidade à nossa atividade do Poly Network em 2020, nós achamos por bem tratar, obviamente não podia deixar de ser diferente disso, né? Mas, quer dizer, poderia ser, mas achamos oportuno trazer aqui a experiência de colegas politécnicos que têm ampla vivência no mercado, trazendo as suas experiências, principalmente para nos dar uma orientação, para nos dar um norte, para nos dar posições quanto ao que vai acontecer, porque uma hora vai passar, infelizmente a gente vê um recrudescimento do processo pandêmico, mas vai passar, e esse vai passar vai ter que trazer muitas novidades, vai ter que trazer muitas maneiras diferentes de pensar, vai ter relacionamentos diferentes. Só o fato de nós estarmos aqui agora fazendo esse trabalho, ele já é uma maneira nova de nos relacionarmos, certamente ficará para, não exatamente assim, possivelmente, mas vai ficar, com certeza. E nós estamos trazendo aqui a experiência de diferentes colegas, como eu falei, que os apresentarei na sequência, e também o que a academia, o que a instituição de ensino, ela pode fazer dentro desse panorama que nós temos pela frente. Então, eu vou convidar aqui a fazer parte da nossa exposição alguns colegas, eles vão se apresentar e depois cada um deles fará a sua manifestação a respeito do assunto que nós estamos tratando. Eu, primeiramente, queria convidar, por favor, produção, a professora Liede Bernucci, nossa colega politécnica. Mais uma vez, Liede, muito obrigado pela sua gentileza. Eu sei que você vem de uma tarefa árdua aí, já no dia de hoje, né? Ser diretora tem as suas dificuldades também, né? Mas tenho certeza que bem desempenhadas. Obrigado pela sua presença. Gostaria de já antecipar que a sua participação, principalmente nesse momento do que nós estamos tratando, representando o que faz a academia, é fundamental. Muito obrigada pelo convite, é um grande prazer estar aqui com vocês e com colegas, com politécnicos e falando sobre engenharia, falando sobre academia e a gente comemorando, né? Amanhã é dia do engenheiro, então a gente precisa comemorar o que a gente tem de bom, que é essa profissão maravilhosa que a gente tem. E muito obrigada pelo convite, a gente vai ter muita oportunidade de conversar sobre esse pós-crise. Aliás, obrigado pela lembrança do Dia do Engenheiro, é verdade. Até hoje, eu acho que da live, todas as atividades que nós tivemos, em nenhum momento nós chegamos a citar que amanhã é o Dia do Engenheiro. Aliás, depois eu faço até uma menção a um prêmio que um dos colegas nossos vai receber. Eu queria convidar o nosso colega do Perron Ribeiro também, por favor. Oi, boa tarde, professora. Dario, tudo bem? Muito bom estar aqui com vocês. Uma honra, aliás, na verdade, estar aqui com a diretora da Poly, com o diretor da EP, isso é uma honra, em primeiro lugar, e um prazer. Você é engenheiro, né? Formado também na escola, eu acho, né? Eu sou engenheiro naval, formado em 84. Na época que, inclusive, só tinha praticamente aí na UFRJ, saí fui para a Marinha, na verdade. A Marinha estava dentro do departamento, me levou para lá, saí de lá, fui ser professor na outra engenharia naval que é na UFRJ, fui lá 18 anos professor, e nesse ínterim acabei saindo e fundando a PHDsoft, da qual eu vou falar um pouquinho aqui hoje, junto dessa história toda de transformação digital, pós-Covid, etc. Legal, obrigado. Nosso colega Daniel Euri, por favor. Olá, boa tarde. Olha, grande prazer. Estou me sentindo em casa de novo, né? É muito gostoso. O Perron foi meu colega de turma, né? Assim, a gente entrou junto na Poly. Professor Liede, é um grande prazer, uma honra estar aqui. Dario, sensacional a tua iniciativa, cara. Pessoas como você tinham que ter aos montes aí para a gente valorizar. Orgulho de ser politécnico. É isso aí. Eu sou engenheiro elétrico, formado em 85 na Poly. Saí da Poly, fui para o Citibank, né? Como profissional da área de finanças, então vocês devem se lembrar, os bancos catavam os engenheiros de rede, na área de peneirada que a gente ia para o Itaú, etc. Eu fui para o Citi, fiquei algum tempo lá, mas logo depois tive uma iniciativa própria com um colega da Poly,
o cara que eu conheci no primeiro dia, no trote, virou meu sócio, depois meu padrinho de casamento, grandes iniciativas, a empresa foi vendida para o Grupo Schneider, e eu voltei para a área financeira. Mas é só um short aí, para a gente depois entrar mais em detalhes. Mas, olha, vocês não sabem como eu fico emocionado. Como vocês veem, eu deixo aqui o nosso querido diploma, depois eu fui para a FEA, depois fui mestrado, GV, mas o meu coração bate aqui, ó. Legal, Daniel, obrigado. Nosso colega Ronald Dalshan. Boa tarde, boa noite. Dario, também parabéns de minha parte por essa iniciativa muito bacana de nos juntar de novo, né? O colega falou que se formou, Daniel, em 85, me formei em 84, em telecomunicações. Eu fui direto para a Siemens, na época se chamava Equitel, fiquei 30 anos na Siemens, 4 anos na Alemanha, 2 anos na Itália, e nesse ínterim fui várias vezes diretor de processos, de inovação, onde nós conseguimos, fundamos 7 centros de P&D. Depois eu fui do centro alemão Fraunhofer, eu cuidava da rede aqui no Brasil, fui de várias consultorias e desde janeiro eu hoje cuido da Fundação Nacional da Qualidade, que foca praticamente em gestão. Sou presidente da ANPEI, sou conselheiro do CONIC e fui muitos anos o coordenador, um deles de inovação da FAPESP. Então, novamente, estou bem animado em ouvir as contribuições dos colegas e estou à disposição também, espero que possa também ajudar aí com informação interessante para enfrentarmos o pós-Covid. Obrigado. E o nosso colega Jairo Ocrete também, por favor. Olá, Dario, obrigado pelo convite, segundo ano em seguida. Professora, uma honra. Colegas, prazer conhecer, prazer estar com vocês. Eu também sou politécnico civil de 79, depois fui para a FEA, fiz um MBA fora. Minha carreira foi em consultoria e telecomunicações, então tive na McKinsey, Booz e Kearney. Fui executivo da KPN e na Holanda e na Claro aqui no Brasil. E depois eu mudei de área, me dedicando a talento. Passei 15 anos na Korn Ferry. Eu recentemente decidi me aposentar temporariamente da Korn Ferry, fazendo algumas outras coisas que vai ficar para uma outra oportunidade para compartilhar, mas coisas interessantes. Muito bem. Muito obrigado. Então, nós vamos, na sequência das apresentações, eu vou pedir, então, à produção que daqui para frente vocês controlem aqui as apresentações, né? E o nosso colega do Perron, então, começa. Vocês têm um tempo aproximado aí de 15 minutos, mais ou menos, e depois, ao final, a gente vai trocar entre nós algumas impressões, enfim, acho que tem muitas coisas que poderão ser perguntadas, e aí a participação será conjunta de todos vocês. Muito obrigado por enquanto. Bom, eu vou então falar hoje sobre dimensões da transformação digital, né? Um pouco mais do que da dimensão estritamente técnica. Aliás, estou até testando um negócio aqui que eu esqueci de desabilitar, que é essa tradução simultânea aqui do PowerPoint, é o próprio PowerPoint que está traduzindo aqui embaixo. Mas, então, como eu disse, além da parte técnica, eu queria falar sobre alguns outros aspectos que vão ser também uma herança dessa aceleração. Eu diria que talvez o lado positivo, que tudo na vida tem o seu lado positivo, por mais negativo que seja, como vem sendo essa pandemia que a gente está vivendo, né? Então, a primeira coisa é justamente a dimensão histórica. A gente achava que talvez, ou muita gente achava que a transformação digital fosse uma coisa no horizonte para 10, 20 anos, e a gente viu que não, é agora, na verdade, né? É agora que a gente tem que fazer a transformação digital. A outra dimensão é geográfica, isso acabou levando, é assim que, por exemplo, o PHDsoft trabalha, né? Isso aqui, eu tirei uma cópia lá do aplicativo que a gente usa, num dia real. Eu poderia até daqui a pouco, se sobrar um pouco de tempo, mostrar para vocês como é que seria agora. As pessoas estão nesse momento trabalhando. Aliás, eu vou até arriscar mostrar. Está aqui, ó. Aqui estão as pessoas trabalhando. Aliás, então até esse aqui eu sei que está batendo um papo por chat com alguém da sala. Estava até cheia essa sala agora há pouco, mas agora já está mais vazia. Então, voltando para lá, essa questão, quer dizer, as pessoas não precisam estar mais no mesmo lugar físico para trabalharem juntas, né? A outra dimensão é a competitiva. A gente vive no Brasil
um perfil de empresa, de maiores empresas, que é equivalente ao que era nos Estados Unidos há 100 anos atrás. Então, se vocês olharem para essas empresas aqui, como eram as maiores empresas nos Estados Unidos em 1917, vocês vão perceber que é o perfil das maiores empresas no Brasil de hoje, né? Então, enquanto nos Estados Unidos você tem lá Apple, Alphabet, Microsoft, Amazon, etc., como as maiores empresas, você ainda tem aqui o perfil de 100 anos atrás. A gente precisa urgentemente mudar esse negócio, né? E já está acontecendo na América Latina. A gente já tem o Mercado Livre aqui, muita gente não sabe disso, maior do que todas as empresas brasileiras. Quer dizer, maior que a Vale, maior que a Petrobras, que Itaú, maior que todas. Então, na verdade, a gente precisa entender que está acontecendo alguma coisa e que a gente precisa acelerar esse processo para a gente levar o Brasil na direção do crescimento acelerado, né? Bom, a outra dimensão é a dimensão humana, né? Então, a gente sabe que se não tiver, né, aquele processo de você conseguir levar o ser humano nesse processo de transformação, você tem que ter conscientização, desejo, conhecimento, habilidade, incentivo, e cada um deles, quando você não tem, você vai gerando, né, confusão, resistência. Mudança é quando você tem tudo. Se você não tem uma coisa, tem confusão, então tem resistência, tem medo, ansiedade, frustração e retrocesso. Porque se você não tiver, por exemplo, um reforço o tempo todo através do incentivo, você acaba tendo um retrocesso, né? Então, quer dizer, o ser humano ele é resistente, a gente sabe disso. E, finalmente, você tem a dimensão técnica, a dimensão da engenharia, onde você vai ter, então, aqui, por exemplo, mostrando o gêmeo digital, né? Você tem um gêmeo digital de uma turbina, esse aqui é um gêmeo digital real. Isso aqui é a nossa tecnologia, mostrando num telefone o gêmeo digital de uma plataforma offshore, né? Você passa a poder ver no seu telefone como é que está a situação de degradação da sua plataforma. Aqui, a mesma coisa, como nos filmes, né? Você vai lá, a coisa dos filmes já está presente na realidade, né? Você vai descendo, encontra aquele guindaste, isso aqui é o guindaste do Porto de Houston, que a gente está fazendo a transformação digital do processo de inspeção, manutenção e etc., e a mesma coisa, mostrando dimensão da engenharia nesse processo. E aí vem a coisa associada a esse processo todo, que é a cocriação, né? Nós, PhD Soft, estávamos muito felizes com nossos clientes e parceiros, e aí veio a Poly de novo, através da EIP, nos resgatar, de certa forma. Foi uma coisa muito legal isso daí, porque a gente estava, vamos dizer, lutando nesse mundo sozinhos, e de repente a Poly aparece de volta na nossa vida, e a sensação para mim foi muito parecida com aquela que eu tive quando estava andando por dentro do estacionamento da Poly uma vez, assim que tinha acabado de passar no vestibular, olhava, inclusive olhando para o prédio da Civil, aquela imponência toda, falando, puxa, eu entrei e tal, né? Então, o prazer que me trouxe a volta da Poly para a minha vida é semelhante àquele que eu vivi no dia após o vestibular, né? Bom, e aí começam a acontecer coisas, né? Esse networking que a gente está vivendo, estimulado pela AEP, então você teve a integral, né? A integração do AEP, que juntou de alunos até professores, né? Em cima da PhD Soft, acabou criando, né? Depois integrando isso tudo, a uma spin-off, que é a iStruct, focada em fazer estruturas inteligentes, especialmente na área de infraestrutura, né? Que é, então, mais uma empresa DNA USP. Eu acho que a gente devia criar, inclusive, um DNA Poly, especificamente para as coisas de tecnologia da Poly, né? Então, isso aqui é um resultado incrível, quer dizer, mais do que a PhD Soft estar se ligando a alunos, professores, enfim, todo o conhecimento da Escola Politécnica, etc., a gente acaba criando uma empresa derivada que é tão, vamos dizer, os resultados disso são tão significativos que deixou de fazer sentido apenas incorporar mais um segmento na PhD Soft, a gente achou melhor criar uma nova empresa, né? E essa empresa, é claro, exponenciada aqui pela Escola Politécnica em vários aspectos, no aspecto de conhecimento, no aspecto de marca da Escola Politécnica e etc., né? Então essa aqui é uma equação muito importante na nossa vida hoje. Então a gente chega aqui, veja só que interessante nessa coisa da transformação digital, numa empresa que eu já falei trabalha dessa maneira, mas que ela já é fundada com seus sócios em vários lugares, né? Rio de Janeiro, onde eu estou, São Paulo, onde 2 professores sócios dessa empresa estão, e Houston, onde uma outra sócia nossa está.
Então, a gente já nasce assim, numa empresa onde os sócios estão em partes diferentes, cidades diferentes, países diferentes, né? E já contratando estagiários da Poli, já gerando papers internacionais, bolsas para alunos de graduação, bolsas para alunos de mestrado e doutorado, já participando de bancas de trabalho de conclusão de cursos da Poli, com uma conexão incrível com a engenharia civil, com a engenharia de computação e até na busca de conexão com a elétrica também, especialmente com o ZUFO, e buscando, é claro, expandir essa ligação com os outros departamentos da Poli. E aí a gente acaba gerando novas tecnologias, como aqui o reconhecimento de anomalias em concreto por inteligência artificial. Imaginem só aqui, o que a gente está vendo aqui? A gente está vendo resultados de elementos finitos no celular. É isso que a gente está vendo aqui desse lado esquerdo, quer dizer, isso é uma coisa muito significativa, né? Resultado dessa coisa toda, e está disponível. E daqui a pouco as pessoas vão estar... Porque é engraçado, a gente debate como que a gente vai fazer inspeção de pontes de uma maneira melhor, mas a gente já está disponibilizando não só isso para o mercado, mas também, ok, mas você pode ver como é que está o estado de degradação e os riscos e as tensões, os deslocamentos na sua ponte no seu celular, né? Ou você poderia estar fazendo coisas semelhantes com um túnel, né? Então, você pode fazer o Digital Twin do túnel e está aí, vamos dizer, avaliando também vários aspectos, se esse túnel está com perigo de entrar em colapso ou não, em função dos sensores que você coloca ali e tudo mais. Então, quer dizer, então vocês percebem, quer dizer, isso tudo aqui só foi possível em função das dimensões anteriores, né? Se a gente não tivesse a possibilidade de conectar com professores, alunos, etc., que estão em partes diferentes do país e mesmo do exterior, isso aqui tudo talvez não estivesse funcionando hoje, né? Então, isso aqui é um resultado dessa transformação digital acelerada pela pandemia. Aqui eu ia ter um filme para mostrar para vocês, mas eu acho que o som... Eu vou tentar ver se o som aparece. Se não aparecer, vocês me avisam que daí eu paro aqui. This is Alex. She's 5 years old, and she was born into a digital world at the edge of a technological singularity, where she could live to be 150 years old. Imagine all the advances of the last 150 years, each discovery building on the last to alter the way we live, relate, consume, and perceive. For Alex, that same amount of industrial and societal change will happen in her next 15. She'll purchase digital rights from brands to create her own clothing, furniture, and decor with digital fabrics. She'll eat organically balanced food that was grown using nanotech. She'll know someone whose life was saved by a 3D printed organ implanted by a doctor operating remotely. She'll carry safer, digitally integrated ID and forms of payment, driven by the blockchain of everything. And that's just until she's 20. She still has 130 years to go. As she enters the workforce, she'll take advantage of autonomous vehicles and rideshare programs, which will alter our entire transportation infrastructure. She'll have robotic and AI-driven support tools, and even colleagues. The very notion of an employee will change. All these advancements will open us up to a new world of imagined possibilities. What role will your enterprise play in creating this world? Her world. You'll need to embrace it as a freely moving digital enterprise, shedding your technical debt. The pace of change will continue to accelerate. Enterprises will have to adapt faster, all to serve the wants and needs of a 5-year-old. Her future and your future are linked. And leading that future will be your digital enterprise. It's time to reimagine your business model, your organization, your world. It's time to reimagine everything. Bom, isso foi feito pela Deloitte antes da pandemia. Será que isso se acelerou agora ou se atrasou? Vai se acelerar bastante. Então, se já estava assim antes da pandemia, imagina depois. Quer dizer, a tecnologia está toda aí disponível. E agora a gente está acelerando as pessoas para adotar essa tecnologia. Então, essa singularidade está bem acelerada agora. É isso que eu queria dizer. Obrigado.
Muito obrigado, Di Perron. Obrigado pela tua exposição aí. Eu tenho certeza que as pessoas que visitaram o seu stand, que eu sei que você está com um stand na nossa exposição, podem ter tido um pouco mais de experiência nas facilidades que você apresenta. Então, eu vou pedir, então, a sua paciência, esperando a tua volta aí um pouco mais para trás, mais para frente, tá? Claro. Eu agora queria trazer o Daniel para trazer a sua experiência, ele que já também viveu o problema da pandemia, e o que ele fez, como é que ele deixou de fazer, enfim. Conta para nós aí, Daniel. Boa apresentação para você. Obrigado, parabéns, Perron, muito legal. É estimulante, né? Instigador ver tudo isso. Eu quero trazer uma coisa bastante prática, né? Então, como eu estava comentando no começo, deixa eu só botar aqui, deixa eu só ver aqui o vídeo. Ok. Vamos lá. Só ver se ele entra. Espero que esteja... Tá sharing aí? Tá, ok, tô bem. Então, eu saí da Poli, fui trabalhar no mercado financeiro, voltei depois de uma rápida passagem, né, pelo Citibank para um universo de engenharia de verdade. Foi muito bacana, né? A gente fez muita coisa nova. Eu falo com o meu sócio que a gente criou o Windows, na época, todos os sistemas de gestão de energia de empresas tipo Toyota, Votorantim, Alpargatas, empresas grandes, utilizavam um sistema que vamos chamar de o DOS. Você deve lembrar da telinha verde lá, né? E a gente criou um Windows, um programa muito mais amigável, desenvolvemos hardware, software, mas depois de ter dado boas contribuições aí, ter feito bastante coisa, eu voltei para a área financeira e finalmente quis criar um modelo bastante diferente do que existia no mercado. Então, graças a Deus, hoje eu tenho companheiros aqui de Poli também, né? 2 engenheiros de produção, um estagiário sensacional, o Bruno, que fez grandes mudanças. E eu acho que isso foi o que preparou a gente, na verdade, para enfrentar a pandemia de uma maneira diferente. Então, como advisors, né? O que a gente busca fazer... deixa eu só... Acho que tá, vocês estão vendo direito aí, ok. Tem essa telinha aqui na frente. Deixa eu botar aqui para cima. É uma constatação. A gente fala em tecnologia, fala em um monte de coisas, só que eu hoje estou num espaço de admitir e ver isso de um modo bastante prático, de que seres humanos são frágeis e falíveis, né? Então, toda aquela noção de poder que a gente tem, muitas vezes um bichinho invisível, né? Tira completamente a gente desse jogo. Então, essa é uma perspectiva que eu tenho, e essa é uma fotografia que eu quero compartilhar com vocês. Na hora que começou a história de pandemia, máscara, eu falei, caramba, vai faltar máscara, né? Esse negócio pode ser muito pior do que eu imaginava. Então, imediatamente, eu fui para o comportamento engenheiro e falei assim, eu quero um negócio porreta, né? Então, eu encomendei essa máscara da 3M, que a aplicação dela, evidentemente, é bastante mais forte aí do que essas máscaras que a gente está usando, mas, inclusive, com óculos. Também já tinha a recomendação de não colocar, né, a mão nos olhos, porque não se sabia exatamente. E, pessoal, acreditem, eu comprei esse troço aí, saí com ela, fui no shopping center, quase que não me deixavam, né, quando já estava um negócio mais tranquilo, porque eu achava, isso era uma solução para mim muito boa. Essa máscara tem um fluxo de ar muito bom, né? Ela tem elementos filtrantes que podem ser trocados, tá? Então, para mim, era uma solução bacana. Mas, evidentemente, não é uma máscara de R$20. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, na nossa fragilidade, a gente, às vezes, acaba tomando decisões não necessariamente as melhores, as mais adequadas, né? E aí eu quero trazer um conceito, né? Então, eu vejo que, por exemplo, quando a gente tem um problema martelando a cabeça da gente, e aí eu vou falar dessas questões aqui. A gente tem os aspectos emocionais, quer dizer, como é que a gente vê isso? Como é que essa pandemia impactou? Distanciamento, solidão, falta de referência. Então, a gente tem muita tecnologia disponível, que, teoricamente, recupera um monte de capacidades, mas o lado emocional que eu vejo, né, eu vejo falando com todo mundo, ele é muito forte, ele impacta muito na performance, impacta no mood, né, no nosso estado de humor, de espírito, e sem contar na própria saúde, né, quer dizer assim, quando a gente pensa nos impactos que houveram, quantas pessoas aí, eu não sei vocês, mas eu tive muitas pessoas cuja saúde já estava debilitada, vários morreram, tem vários amigos que, né, não passaram por isso. Então, a gente sente necessidade de proteção. Finalmente, perda de renda. Quer dizer, assim, vários negócios aí no comecinho fecharam, simplesmente, né? Não tinham capacidade de suportar isso. E as pessoas também foram impactadas.
Então, aí eu acho que é o caminho de um engenheiro poder usar a tecnologia, poder usar sua sensibilidade, sua experiência, para fazer um mix de tudo isso, né? E aí sim começar a dar soluções bacanas. No nosso caso, eu vou até compartilhar o nosso caso aqui na empresa, né? Então, nós somos uma empresa de advisory. Então, 100% das reuniões eram marcadas e feitas presencialmente. A gente lida com dinheiro, com o patrimônio das pessoas. Então, imagina alguém que, vamos dizer, durante a vida inteira acumulou um certo patrimônio, ela queria conhecer a pessoa, vir no nosso escritório, e tudo isso, então, teve que ser mudado radicalmente. E aí, algumas coisas começaram a acontecer. Em primeiro lugar, a gente teve uma etapa aí de transformação, ou seja, a gente implantou a plataforma Teams aqui da Microsoft, onde uma das premissas que eu fiz questão de manter foi: todo dia nós temos uma reunião de manhã. Todo dia. A gente se encontra pela manhã, então, o que a gente não consegue fazer presencialmente, a gente faz pelo Teams, né? As reuniões são gravadas, a gente compartilha muita coisa, mas implantar essa estrutura, se por um lado tem um lado técnico, né? Por outro lado, tem aquele lado de manter a gente em conexão, né? Eu acho que o ser humano é um ser gregário, ele é movido a ter contato com outras pessoas. Eu falei aqui um pouquinho de referência, né? Então, uma coisa é você ser um ermitão, trabalhar fechado numa estrutura aí, onde você tem toda a tecnologia do mundo, mas certamente a perda de performance, a gente notou isso, né? No começo, porque ninguém sabia direito como usar a tecnologia. Depois houve até um abuso. Eu montei uma base na minha casa, eu tinha 4 telas de computador lá em casa, para poder fazer reunião, estar olhando mercados, e várias vezes eu chegava até 11 horas da noite, meia-noite trabalhando. Começava às vezes 6 da manhã por causa do fuso horário em outros países. Então, é assim, num primeiro momento, o impacto para mim foi que eu fiquei muito cansado. Muito cansado. Eu tive que comprar uma cadeira gamer até, porque eu já estava ficando incomodado de ficar tanto tempo sentado. Então, a transformação, a primeira, foi em nós mesmos. Quer dizer, ok, como é que a gente se adapta, mantém uma atitude positiva? Uma coisa que até a gente estava falando, eu estava numa reunião da Atlética, né, com a Giovana e outras pessoas aí. Eu não parei a atividade física. Eu fazia pilates 3 vezes por semana. Eu fiz a professora, como estava tudo fechado, a academia do prédio fechada, eu fiz ela indo em casa, na sacadinha lá da minha varanda, lá, né, a gente fazia aula de pilates. Eu não parei. Eu falei, é isso que vai garantir que eu tenha uma certa sanidade física para, né, mens sana in corpore sano, manter a tranquilidade mental e poder enfrentar tudo isso. Então, de um primeiro momento bem fechado em casa, a gente começou montar uma estrutura que permitisse a gente compartilhar as coisas, estar junto, dividir dificuldades, fracassos, sucessos, né? Então, a gente revisou todos os processos, implantamos muita tecnologia aqui, com um treinamento intenso. A gente investiu muito. Eu vou falar aí para quem é engenheiro eletrônico, eu fiz um kernel aqui no meu cérebro, então eu assistia muitas vezes um webinar em inglês e outro em português. Botava, às vezes, uma velocidade 2.0, outro 1.5. Foi uma coisa incrível. Se eu olhar para a minha performance em treinamentos, etc., antes dessa pandemia e agora, nossa, olha, é incrível o ganho de produtividade, né? Então, eu acho que a atitude de aceitar esse desafio como uma coisa que ela é temporal, não sabemos por quanto tempo, né? Está todo mundo aí torcendo para que as vacinas, os remédios, né, os drugs aí também sejam bem-sucedidos. Mas o fato é, se tiver uma atitude positiva, tiver uma liderança atuante, né? Uma das coisas que eu fiz foi abrir mão de todas as coisas que eram mais pessoais, assim, para poder focar em liderar essa equipe. Então, tinha lá os seus altos e baixos, mas em vários momentos, né? A gente pegava e estava junto com as pessoas. Assim que eu pude, eu vim aqui para o escritório para poder estar presente para as pessoas. A gente tem gente trabalhando aqui, com isolamento social, com distanciamento. A minha sala, eu quando entro aqui, eu comprei um croque até para andar aqui dentro do escritório de croque, né? Então eu deixo o sapato lá fora. Muitas coisas foram feitas, tá? Mas eu acho que aglutinar a estrutura que se criou, a gente investiu bastante nisso, com o lado humano, né? A gente criou uma estrutura de suporte via heads, onde os heads de cada uma das áreas estavam 100% do tempo disponíveis, né? Para que eles apoiassem as pessoas que estão lá junto de um cliente, buscando aprender. E uma coisa que para mim foi muito interessante também é a história de como a gente pode mudar rápido ou não. Nós tínhamos acabado de começar uma turma de formação, a
A gente tem um processo de formação de novos advisors, né? Então, com onboarding, era tudo 100% presencial. Então, começamos, 2 dias depois, um dos alunos falou, pessoal, a minha avó tem 85 anos, eu não estou me sentindo confortável em vir para cá e depois voltar para casa. A gente falou, caramba, a gente precisa dar conta disso, né? Em 2 dias, a gente mudou a estrutura para deixar de ser 100% presencial para ser 100% online, e aí síncrono, né? Quer dizer assim, para quem entende esse assunto, em vez de fazer coisas que ficam gravadas e o aluno acessa aí livremente, eram conferências, que nem essa, via Zoom, via Teams, via whatever, né? A gente usou muita tecnologia, mas para poder, muito rapidamente, em 2 dias a gente fez isso, ter essa turma que já tinha começado, então seguir de modo, né, online, aí, quer dizer, à distância, e foi muito bem sucedida. Dessa turma tinha 10 pessoas, 3 pessoas acabaram atingindo o estágio máximo de formação, ficaram aqui conosco, trabalhando. Então, eu vejo que isso, primeiro, foi uma ação muito rápida, olhar esse horizonte de possibilidades, usar a tecnologia, mas não deixar de lado o lado humano, não deixar o lado humano, né, aí virar reboque, tá? Então, o que eu noto também? Que essa mudança não só teve um impacto no modus operandi, então, todas as reuniões que a gente fazia eram presenciais. Então, você não conseguia fazer, vamos dizer, mais que 3, 4 reuniões por dia, ainda mais dependendo do deslocamento. Isso passou a ter um ganho de produtividade incrível, porque eu cheguei a fazer 10, 12 reuniões com clientes por dia. Isso jamais seria possível indo até eles, né? Ou esperando eles virem até aqui. Enfim. Então, a atitude de aceitar a mudança como uma coisa que pode ser positiva, olhar os processos, implantar a tecnologia onde é possível, não esquecer o lado humano. Então, teve para a gente um resultado muito positivo, tá? Eu vou depois compartilhar um vídeo aí com vocês, vou falar de resultado muito expressivo, mas no nosso caso, a gente teve ganho de produtividade, ganho de faturamento até, né? E, finalmente, nos levou a fazer várias revisões, tá? Então, para ser bem, vamos dizer assim, intencional, eu acho que o novo normal, se é que existe isso, né, de um novo normal, ele tem algumas características interessantes. Em primeiro lugar, é a premissa básica, ou seja, respeito à vida. Sem neura, né? Eu viajei muito, eu cheguei a me casar, fui para Gramado, estava contando para uma pessoa que veio da Suíça agora, ele é um correspondente nosso, no feriado de 9 de julho, que o Dória tinha antecipado, eu tinha viagem marcada lá, eu falei, quer saber, vamos com todos os cuidados, mas vamos. E aproveitei para ir para Gramado, me casei lá, o Socan até acabou fazendo, o engenheiro Socan, que tem a China Tour, viu? Aconselho que vocês visitem o stand dele também, o engenheiro que virou turismo aí. A gente fez uma viagem, conhecemos um lugar maravilhoso, eu frequento muito, né, o Vale dos Vinhedos, a zona mais aí sul do Brasil, que é um lugar maravilhoso, tá? Você acha que está fora do Brasil pela educação das pessoas, pelo nível de tratamento, foi uma coisa sensacional. Mas eu conheci um castelo, o castelo de St. Andrews, casei lá, e essa é uma outra transformação digital do Perron, precisa pensar nisso. Antes, para fazer uma festa, vamos dizer que você gaste aí R$500 por convidado, né? Nessa festa minha, então, eu teria gasto R$500 vezes 2.000 convidados que participaram, né? Estamos falando aí R$100, R$1 milhão, é isso? A conta certo? Estou até perdendo as contas aqui, mas nesse casamento que a gente fez, a gente teve 2.000 pessoas assistindo esse casamento via Instagram, Facebook, sei lá, whatever. A gente usou as ferramentas. Tinham 8 pessoas lá presencialmente e mais 2.000 aí nos Instas, etc. Então, caramba, a gente pôde respeitar a vida, a gente teve oportunidades novas, né? Acho que eu jamais conseguiria fazer uma festa com 2.000 convidados, e acidentes do percurso acontecem, tá? Eu quero, como uma última contribuição aqui, falar de um caso prático. Eu sou engenheiro, como falei, polielétrica, e a minha esposa é veterinária da USP também. Mas o que é muito legal é que ela, espero que esteja compartilhando. Eu queria mostrar para vocês os cuidados que estamos tomando com a sua saúde e com a nossa, tá? Ao chegar na clínica, antes de entrar, tem que pisar nesse pé de nuvem com cândida, borrifar a mão com álcool gel, e aí as normas, né? Abrir a porta.
Quando o cliente chega na clínica, ele tem a opção, se tiver que esperar, às vezes está terminando uma consulta, esperar aqui na varanda, ao ar livre, ou então na nossa sala de espera, que é bem ampla, e como só vai ter uma pessoa por vez, a distância de 2 metros está garantida. Aqui nós fizemos o distanciamento do balcão, a funcionária está sempre com a máscara, colocamos o filme na máquina de cartão de crédito e ela é higienizada a cada passagem na máquina. Aqui tem outro álcool gel. Nós estamos usando, então, esse produto que ele age contra o coronavírus, o Esteril. Esse é o rolo descartável que a gente usa ali nas entradas das portas e para limpar tudo. E aqui a gente prepara a solução do Esteril com essa roupa e pulverizamos tudo nas pessoas encostarem. Então, se você sentar no sofá, a gente pulveriza, se for no banheiro, no café, a gente usa no corrimão das escadas, nas maçanetas, em todo lugar que alguém encostar. Oi? Opa! Bom, mas pessoal, por que eu trouxe esse exemplo aí da minha empresa e da clínica da minha esposa, tá? Porque esse é um resultado que para mim foi fantástico. Na semana seguinte do começo, né, dessa pandemia, na prática, o movimento da clínica caiu para zero, nenhum cliente, faturamento igual a zero, na semana seguinte. Daí a gente sentou lá para conversar, e ela estava desesperada, eu já tinha comprado aquele borrifador, porque eu queria trazer aqui também para o meu escritório. Né? Eu falei, não, peraí, vamos fazer o seguinte, nós vamos preparar um processo novo, fazer, porque as pessoas não pararam de ficar doentes, os pets não pararam de ter problemas, e a gente queria, então, que as pessoas se sentissem confortáveis. Então, é isso que eu queria trazer aqui como mensagem final. Depois que ela fez esse vídeo, a gente fez algumas campanhas, o movimento começou a aumentar. Não só aumentar, mas ela tem batido recorde de faturamento. O movimento dela praticamente aumentou 60% em relação ao período pós-pandemia. Por quê? As pessoas em casa começaram a se sentir sozinhas, começaram a adotar gatos, adotar cachorros. Ela fez um trabalho incrível, né, de divulgação. Então, a gente sabe disso, né? Crise é aquela história que o ideograma chinês lá tem oportunidade, etc. e tal. Mas o que eu acho é que nós, engenheiros, fomos abençoados com essa educação maravilhosa, que é transformadora. A gente pode pegar, vamos dizer, qualquer assunto do mundo e dar um caminho de saída, e dar uma geração de oportunidade, de melhora de condição de vida, de melhora de tudo, né? Então, isso está nas nossas mãos. A gente, aqui na empresa, fala que a gente não é advisor financeiro apenas, a gente gera tranquilidade, que é evolução com respeito às individualidades e crescimento de resultados. Então, não quero me estender mais, passei alguns minutinhos aqui, mas o que eu quero, sim, agradecer a todo mundo e, não sei, aqui, interromper, achei. E convidar todo engenheiro aí a botar a mão na massa, a olhar para os seus colegas, para olhar para quem está aí numa situação, talvez, de maior fragilidade, estender a mão, compartilhar conhecimento e fazer com que esse nosso mundo maravilhoso, né, foi ameaçado por um trocinho insignificante de tamanho, mas poderoso, né, na ação, a gente contra-ataque com o nosso poder. O nosso poder é muito grande, o poder do conhecimento, do network, da inteligência, dos processos. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Obrigado, Dario, pela oportunidade. Adorei estar aqui com vocês. Obrigado, Daniel. Eu vou chamar o nosso colega Ronald Darcha, por favor. Fique à vontade, Ronald. Ok. Vamos ver, entire screen. Pergunto se vocês conseguem ver minha apresentação. Ok, está perfeito. Então, tá bom. Bom, agradeço o novo convite. Eu vou falar sobre 2 tópicos, ou em 2 dimensões, que não foram abordadas até agora, que eu acho super bacana, porque a gente está se complementando. Todos antes estavam discutindo o risco, né, de a gente replicar parte das nossas informações serem passadas, e eu acho que até agora não foi feito isso, e eu acho que também consigo mudar 2 planos. Um
é abordar o pós-crise num aspecto mais macro, mais gerencial, e lembrar também que existe um depois, o pós-crise mesmo passado, mudados nossos comportamentos, a gente tem que pensar no futuro do pós-crise. Então, eu vou abordar esses dois aspectos em função da qualidade da gestão e da inovação. Gosto sempre de mostrar essa figurinha, um jornal de Manaus de 1904, os headlines, o headline era interessante, falava que um ônibus, né, perdeu o controle e entrou numa casa e pegou uma velhinha de 42 anos. Então, se fosse isso, já seria um ancião, e é interessante como mudam os padrões. Já foi mostrado também, né, Darwin tinha razão, que as empresas que não se adaptam, né, esse grupo da esquerda, mesmo quando era jovem, as propagandas do Mapping, a VASP, assim, o Kodak, que conhece bem a história, e, né, as empresas que foram mais atentas, né, algumas já foram mostradas antes, alguns slides aí, se mantiveram, mas, obviamente, as mais rápidas, vamos chamar assim, né, elas estão num grupo, né, muito mais avançado, com faturamento muito maior. E aí, o que eu coloco, o que deve mudar, o que vai mudar no pós-crise. Obviamente, temos vários aplicativos que hoje são tão normais, que nós vamos continuar usando. Nós vamos, em função, né, desse aprendizado de compras remotas, ter que ter outras interações, sim, físicas. Por exemplo, minha esposa comprou um vestido, adorou, mas quando veio em casa, embora o tamanho fosse aquele que ela pediu, não coube. Então, ela teve que voltar na loja. Então, sempre haverá interação nas lojas, nem que seja para entender o produto e depois fazer a pesquisa. Então, esse aspecto dos atendentes virtuais vai ser muito comum. Obviamente, atendimento de saúde, médicos, vai ser remoto. A educação vai ser cada vez remota, embora as salas de aula vão ser liberadas. O atendimento digital em vários aspectos, isso é um atendimento digital de um estado para conseguir documentos. E, obviamente, a agricultura cada vez mais avançada no aspecto digital. Então, o que precisa mudar logo? Depois, sem dúvida, né, nós temos muita fome no mundo inteiro, um problema de sustentabilidade, poluição, e agora nós temos aí nosso querido parceiro Covid, né? Até vimos uma super máscara aí para evitar esse bichinho. Como é que pode se preparar primeiro para pós-pandemia? Sem dúvida, entendermos que estamos passando de um modo de vida e de negócios para outro. Tornar componentes hoje que são separados numa coisa integrada, procurar novas soluções, uma missão objetiva existente nas empresas, aquelas que se deram bem, ou desenvolver uma nova identidade para a empresa que não se deu bem, proporcionar condições para o crescimento do negócio, garantir produtos e serviços mais baratos e de qualidade. Isso é fácil falar, sempre foi, mas agora com esse acesso digital isso vai ficar mais desafiante. Desenvolver mais benefícios acessíveis e eficazes, né, para os colaboradores, para os clientes, assim por diante, preparar seres humanos para a vida, que vai ser totalmente diferente, e tornar uma sociedade, obviamente, mais justa. Então, antes e depois da crise, nós temos que ter como base a questão da excelência, né? Pensar sistemicamente, não em departamentos, né? Considerar todas as partes interessadas, não só um cliente, mas, como já foi dito, as pessoas, os fornecedores, os parceiros, né? Os financiadores, focar nos processos e não em pequenas atividades, na cadeia de valor como um todo, transformar a liderança da organização, né? Transformar em líderes, orientadores, como dito aqui, e nas pontas não mais mão de obra, mas cabeça de obra. Então, cada vez mais as lideranças, a ação de decisão vai ser na ponta, sustentabilidade cada vez mais forte, social, ambiental, como mostrei para vocês, gerar valor para seus clientes, de novo, todos os clientes, um funcionário, um colaborador é um cliente, um fornecedor é cliente, claro, cliente sem falar, então a gente tem que entender que todos devem ganhar, temos que nos adaptar o tempo todo e sempre aprender, isso eu vou repetir várias vezes, primeiro aprender o que está errado, o que foi certo e depois inovar. Então, nós vamos ter um modo cada vez mais dinâmico, como, né, da seguinte forma, eu vou falar um pouquinho da FNQ, eu desde março, como comentei, eu lidero a FNQ,
ela foi fundada em 1990 por um grupo de empresários que receava a abertura de mercado e evoluiu ao longo do tempo, chamava-se Fundação Prêmio, perdeu o P de prêmio, e os últimos 15 anos atua em gestão. Nós mantivemos o Q de qualidade em gestão, e hoje o nosso logo é Gestão para Transformação. Então, o nosso modelo de gestão chama MEG, e exatamente o que foi dito antes, eu mostrei, o nosso modelo permite que essas empresas mais tradicionais, sequenciais, possam se transformar em empresas exponenciais, paralelas e síncronas com o mercado. Então, o nosso modelo é formado de 8 fundamentos, formato de GRAM, direita para cada um desses fundamentos, nós fazemos uma avaliação, sem dúvida, o item geração de valor, numa pontuação de 1.000, ela vale 450 pontos, mas todos os outros são super importantes para que a organização se mantenha, cresça, se mantenha inovadora. Então, são 117 itens a ser diagnosticados, que são diagnosticados, e a partir daí a gente avalia se tem um PDCA, e ela aprende com cada um desses fundamentos e questões. A gente não está ao largo dessas ferramentas todas que a gente avalia se a empresa tem, e várias novas que estão disponíveis. E, ao final, a gente entrega para a empresa, para a organização, para o governo, um diagnóstico de maturidade para mostrar nesses 8 fundamentos onde é que ela tem potenciais de melhoria. A gente pode orientar, dar uma mentoria, e esse é praticamente a nossa função. E, obviamente, nós estamos atuando em várias empresas, muitas preocupadas porque perderam na pandemia, o próprio turismo e outros, e muitos ganharam, A gente não precisa nem pensar muito quais são as empresas que ganharam. Então, esse nosso processo de gestão, ele se adapta, aquelas empresas que perderam, que tem que se inventar, criar uma nova identidade, aquelas que se deram bem, mas tem que melhorar a gestão para não perder, eficiência e eficácia. Também desenvolvemos para governo, no caso do Ministério da Economia, o MEG de transferência de recursos da União para estados e prefeituras, para que a União faça esse repasse com mais segurança e com características, indicadores diferentes para aquelas municípios, ou estados que estão mais maduros em termos de gestão. Também atuamos fortemente na Lei Geral de Proteção de Dados, Esse é um tema super importante, que ela vai começar a ter sanções em agosto de 2021. Então, junto com o nosso modelo de gestão, a gente alerta as empresas, que a transformação digital, que é tão alardeada, é importante, ela pode tornar tanto os dados mais vulneráveis, mas, se bem cuidados, protegê-los muito melhor. Lembrando que essa lei, ela protege o CPF, não o CNPJ. Também desenvolvemos um MEG para recursos humanos, que a gente chama de resultados humanos, nós chamamos mais de recursos humanos. Não vou entrar em detalhes à direita, mas existem vários processos transversais e várias áreas de atuação, e é importante dizer que essa avaliação não é feita no departamento, na diretoria de RH, mas na empresa como um todo. Como eu falei, a liderança passa a ser distribuída. Então, esse MEG, RH, ele integra todos os processos numa gestão estratégica, promove comparações, eleva os resultados da organização, porque você tem pessoas mais ligadas e eficazes, o processo decisório é mais rápido, engaja a liderança, promove a transformação digital com uma série de ferramentas novas, melhora o clima, avalia também a gestão de 0 a 1.000 pontos e estabelece um plano de melhoria. Eu não vou entrar aqui, mas é um processo de certificação, que as empresas, ao final desse encaminhamento, eles recebem uma certificação para dizer, olha, eu tenho essa pontuação e eu tenho esses itens a serem melhorados. Então, o que é a transformação digital? Acho que não preciso repetir aqui, existem vários componentes aí que são super importantes, sem dúvida. A internet das coisas é o que mais cresce, é o CPF das coisas. O que a gente pode fazer com o CPF das coisas não se consegue imaginar, mas o Big Data, a computação em nuvem, a inteligência artificial super importante, e as integrações vertical e horizontais são super importantes. Indústria 4.0, eu acho que
ninguém aqui não conhece, então, todos os 4 ciclos aí, do início da mecanização, do Ford, da robotização, e, por último, esse ciclo da automação, que é digitalização, mas isso, obviamente, não ficou só na indústria, ele se expandiu, né, na saúde 4.0. Eu conto esse exemplo, inclusive, lá embaixo, é totalmente imaginável, se tivermos 5G, um acidentado na Marginal Pinheiros, entra na ambulância e já porque a velocidade, a latência é muito melhor, ele já é operado remotamente no trajeto, porque a gente sabe quanto demora, né, da Marginal Pinheiros até um hospital. A sociedade digital também, experiências, né, tudo que a gente possa ter, não vou me ater aqui, também Smart Grid, tudo que são aplicações em rede, né, de trânsito, de comunicação, de energia elétrica, então também define, e o Agro 4.0, né, comentei um pouco antes, também evolui enormemente em todos os aspectos, e é um dos maiores, é o maior PIB do Brasil, e ele tem crescido muito com a aplicação do Agro 4.0. Eu vou falar agora do tópico seguinte, né, que é pós-pandemia, que a gente não pode esquecer. Os nossos desafios, eu repeti lá embaixo, né, então, existem muitas pessoas, né, abaixo do nível mínimo de subsistência. Então, a Sociedade 5.0, que começou no Japão, mas está sendo adaptada bastante em empresas, né, em desenvolvimento do terceiro mundo, se a gente pode chamar assim. Então, o que nós entendemos por uma Sociedade 5.0 é usar praticamente os mesmos componentes que eu mostrei lá, né, da indústria 4.0, a favor da sociedade. Então, a gente sabe que nós estamos com 8 bilhões de habitantes, ou quase. Nós vamos chegar em 2010 em 11 bilhões de habitantes, então é um crescimento absurdo, né, que nós vamos ter que administrar. Obviamente, essa transformação digital tão alardeada, indústria 4.0, em algum lugar, pelo que eu já mostrei, volta para nós, né? Então, essa abordagem que nós temos hoje é tecnocentrista, né, tradicional, e ela é autodestrutiva. Essa figurinha eu desenhei, vocês não vão encontrar em nenhum livro. Essa evolução da indústria 4.0, sem dúvida, ela é interessante, cria produtos, como eu falei, com maior qualidade, né, com mais eficácia, mais rapidez, mas as pessoas saem como consequência, né, saem da sociedade, saem do mercado, e em algum momento passam a não comprar mais os produtos que a alardeada indústria 4.0 gera, né? Então, a indústria 4.0 à direita, que pretende, com suas tecnologias, retomar, né, e trazer essas pessoas que saíram do mercado, e também as que estão lá embaixo, que mostrei para vocês na linha de pobreza, um patamar, né, novamente acessível. Então, isso eu chamo de sociedade 5.0, não ficar só na teoria, 2 tecnologias para a educação, né? Nós temos um trabalho, não é a FNQ, é o CPF DAUSH, que nós atuamos com o grupo. Um dos projetos é você criar unidades educacionais móveis, né, que nem as unidades da Covid. Elas têm que ser, obviamente, financiadas, né, por ações privadas, públicas, só que você integra num banco de dados, né, e avalia todo o nível inicial e a evolução desse grupo de crianças ao longo do tempo, não fica só em crianças, voltado para profissionalização, que não vai ser mais, vamos dizer assim, da oferta para tentar achar a demanda, mas você vai criar, né, você vai profissionalizar as pessoas conforme a demanda econômica resultante, né, do momento tecnológico, da tendência, e da região onde você está. Então, lá embaixo eu tenho, obviamente, para esse tipo de aplicação, todas as tecnologias que são utilizadas, né, e o mesmo para a fome, né, você consegue, através de várias coisas, inclusive o CPF dos alimentos, se eu brincar, né, você consegue concentrar, acompanhar uma série de restos, né, de resíduos, né, chama assim, de alimentos que não são utilizados nos domicílios, sobram nos restaurantes, do próprio supermercado, não está escrito aqui, mas que perde a validade, e a produção de alimentos que saem, né, por terem vamos chamar assim, serem rejeitados no processo da qualidade. Então, eu dei 2 exemplos, né, apenas para vocês terem uma ideia.
E os próximos passos para uma sociedade 5.0, sem dúvida, né, para aquele Estado, governo, que queira trabalhar nisso, sem dúvida, criar um grupo de trabalho, confirmar, né, avaliar as necessidades, né, da região, da organização, fazer um desenho, procurar apoio público, achar parcerias nacionais e internacionais, implementar a tecnologia, como mostrei para vocês, fazer um piloto, isso é super importante antes, divulgar a obtenção de recursos, expansão do piloto, e aí ampliar para N outras necessidades afins, que não só fome e educação. Então, eu queria terminar aqui, né, com um pouquinho de atraso, 30 segundos, lembrar que, assim, o maior motivo de todos os fracassos do mundo, né, isso é uma frase que veio do Vale do Silício, a gente pode imaginar uma série de coisas, mas é experiência. Ninguém acha que é experiência, mas a experiência, a gente se senta na experiência, acha que está super moderno, tudo ok, mas ninguém pensa no pós-Covid, no pós-Covid, o que vai acontecer. Então, a ideia é sempre tentar aprender, né? E se fala muito, hoje em dia, se não estuda para trabalhar, a gente se formou na Poli, né? E quantos de nós não estudaram, fizeram MBAs, fiz 3 MBAs, e continuam fazendo, e todos os colegas que falaram até agora estão constantemente em crescimento e aprendizado com suas empresas, com seus cursos. Então, conte conosco, a FNQ, né? E a gente fala o seguinte, a gente não tem conhecimento de tudo, né? Mas a gente sabe como achar o conhecimento. Então, esse é o parceiro que vocês têm com a FNQ, não só no nosso modelo de gestão, mas com todos os desafios correlatos que hoje existem. Então, queria agradecer a todos aí, e esse é meu contato, e qualquer dúvida estamos à disposição. Obrigado, hein, gente? Ok, muito obrigado, Dalcha, pela sua explicação. Eu agradeço aí a sua manifestação. Vou chamar aqui o Jairo, lembrando que nós estamos temos uma limitação de horário, que a nossa atividade seguinte é depois dessa rodada, com a secretária Patrícia Ellen, e ela tem que entrar exatamente às 8 horas na sua apresentação. Obrigado, Jairo. Vamos lá, então. Obrigado, Dario. Obrigado, de novo, pela oportunidade. É um momento interessante quando a gente olha o tema de pessoas, o tema de talentos. Para contar um pouco de minha experiência pessoal, dia 16 de março, eu peguei um avião para ir para fora do Brasil com uma mala para ficar 3 semanas. Eu voltei depois de quase 8 meses e a vida continuou, a vida foi possível, a vida foi mais ou menos dentro de uma normalidade. Os instrumentos de comunicação, os instrumentos de colaboração, deu para trabalhar junto, que foi uma surpresa. As empresas estavam buscando fazer essa transformação durante alguns anos. De repente, no período de 2 semanas, fizeram uma grande transformação. Agora, foi uma crise. Essa crise precisou de gestão. As pessoas que geriram essa crise, colocar as pessoas trabalhando em casa, fazer grandes cortes de custo, fazer grandes reinvenções no negócio, garantir a sobrevivência de alguns negócios, eram os mesmos executivos, os mesmos profissionais que estavam preparados para uma retomada de crescimento. Vamos lembrar, começo do ano, o Brasil falando de retomada de crescimento, o fim da crise econômica. O que essas pessoas tinham de diferente? E o que elas vão olhar, o que elas vão fazer para frente? Esses talentos, esses perfis que conseguiram fazer essa modificação, essa transformação nas empresas, é o que vai continuar a fazer no ano passado. Eu sei, as transformações foram diferentes. Teve empresas que sofreram, mas sobreviveram. Outras empresas aproveitaram a oportunidade e cresceram, mais do que sobreviveram. É difícil dizer, mas conversar um pouco sobre um caso que me aconteceu essa semana, conversando com o CFO de uma empresa. Ele me disse, a crise está acabando, tudo vai voltar ao normal, a única diferença é que nós vamos continuar trabalhando remotamente.
Eu acho que não. Eu acho que esse CFO está muito enganado. A retomada vai trazer oportunidades, vai trazer desafios, vai trazer outras crises. Algumas empresas vão continuar a voltar a seu modelo de negócio. Algumas empresas vão ter oportunidades de desenvolver outros modelos de negócio. Empresas que conseguiram desenvolver outros modelos de negócio foram muito bem durante a pandemia, vão exaurir o seu modelo, vão ter que se reinventar de novo. Então, essa mistura de criatividade, flexibilidade, resistência e capacidade de motivar as pessoas, que é uma combinação bem rara, é uma combinação em alta demanda, vai continuar a ser mais necessária do que nunca. Alguns desafios adicionais a esses pontos. Estamos falando especificamente de Brasil. A gente tem uma crise econômica estrutural, as empresas vão ter que fazer a sua parte nesse contexto. Adiciona uma camada extra nesse tema de grande solução de problema que os executivos vão ter que fazer. Outro ponto, endereçar as questões sociais, as questões ambientais, endereçar o tema do racismo estrutural. Acho que é hora de fazer isso, aproveitar o pós-crise para endereçar isso de frente. Acho que a pandemia escancarou o racismo estrutural que existe no Brasil. É hora dos executivos tomarem a sua responsabilidade. O tema ambiental. A pandemia escancarou algumas das questões ambientais. É hora dos executivos tomarem suas responsabilidades sobre isso. Então, de novo, um executivo é muito importante, um executivo com um perfil muito importante, muito complexo. Engenheiros aparentemente são bem formados para isso, porque tem a questão numérica, analítica, por outro lado tem aquela praticidade, pelo menos é isso que eu me lembro da minha época de poli, como calcular, como planejar, como fazer as coisas acontecerem. Vai ser um momento interessante, onde empresas vão crescer, empresas vão se desenvolver, empresas vão sofrer. O jogo não está perdido para ninguém, o jogo não está ganho para ninguém. O jogo vai ser um jogo muito diferente. Acho que essa é a mensagem que eu quero dar. É quase que um recomeço, com as pessoas saindo da linha de partida um pouco juntas, algumas com motores mais fortes, outros com motores menos fortes, mas com oportunidades mais ou menos iguais. Para poder resumir um pouco, era isso que eu queria dizer. Um mundo diferente, um mundo de oportunidades e um mundo que vai ser direcionado pelos talentos. A empresa, a corporação, a consultoria que tiver os melhores talentos vai ganhar. É isso que eu queria dizer, Dario. Resumi muito? De forma alguma, Jairo. Eu até agradeço aí a sua síntese bem direta. Eu acho que foi muito legal a tua colocação, sem dúvida alguma. E até você já levantou a bola para a professora Liede, que está aqui conosco, né? Desculpa, que eu estou desviando aqui da minha câmera. Ela falou em talentos, né? Você falou em talentos. E talentos formar talentos é responsabilidade da escola, da academia. E nós temos um desafio enorme, né? Eu entendo isso, Liede. Talvez nunca, talvez a gente tenha tido o desafio tão profundo como a gente está vivendo hoje,
porque essa sociedade nova que se está apresentando, essa maneira nova de se viver, etc., ela vai precisar de gente, né? A gente sabe disso, que gente é o que faz as coisas acontecerem. E a escola é parte fundamental disso. Qual é a contribuição que a Poli vai dar para essa mudança que nós temos pela frente aí? A palavra é sua. Obrigada. A gente ouviu agora 4 depoimentos, de fato, depoimentos muito positivos, né? De pessoas que olham o futuro que virá, vê as dificuldades, mas também olha oportunidades e sabe operar nessas oportunidades. Quer dizer, tem um olhar positivo para a vida, um olhar positivo para a profissão. A engenharia, eu acho que ela é riquíssima nesse momento, porque a engenharia, ela sabe construir, ela sabe reconstruir, ela cria, ela altera, ela desenvolve. E o que a gente tem de mais precioso na nossa escola, numa escola de engenharia, é essa formação sólida que a gente tem, analítica, como foi aqui dado, sabe olhar os problemas e verificar que aquilo é importante, aquilo é secundário, o que eu posso deixar de lado, o que eu tenho que colocar como variável para poder analisar uma questão, sabe que precisa de prazo, né? Sabe que às vezes não dá para ser ótimo, mas pode ser bom, tem uma praticidade. Então, a engenharia, ela é envolvida de tudo isso, e a gente tem aquela prática de resolver problemas, e a gente começa nos bancos escolares, e a Poli é ótima para isso, porque ela aperta tanto a gente durante o curso, que a gente vai tendo que gerenciar a vida, gerenciar as disciplinas, gerenciar os trabalhos que tem que serem entregues, trabalho em grupo, um sabe uma coisa, o outro faz, então a gente aprende a trabalhar em time, né? Que hoje a gente procura na escola melhorar esse nosso aprendizado de trabalhar em times, que era algo que às vezes a Poli não dava tanta importância, mas hoje a gente dá muita importância da pessoa saber trabalhar em time, né? O que a gente precisa para o futuro, mesmo se não tivesse tido a pandemia, é essa flexibilidade das profissões. Veja aqui os depoimentos, as pessoas como elas foram na vida mudando seus rumos, se adaptando, procurando novas vertentes, procurando novos negócios. Ou seja, isso é uma característica muito importante nas pessoas e a gente precisa, de uma certa forma, oferecer essa formação para o aluno, saber que ele vai ter que ter uma flexibilidade profissional. E também foi dito aqui do aprender, né, você está sempre, o Dalcha falou, vamos estar sempre atentos e tentar aprender, né, não sentar em cima da experiência. Ou seja, é isso que a gente também precisa ensinar aos nossos alunos, não temer de ter que aprender e saber aprender. Então, eu acho que isso é fundamental, e a escola tem essa preocupação de ensinar o aluno a aprender até sozinho, quando ele precisa, né? E, atualmente, ser empreendedor é um grande, dar valor a isso, né? Saber que a inovação é importante, olhar esses talentos, identificar os talentos. Então, a escola tem feito esforços enormes para poder se adaptar a essa nova era, que a gente não sabe o que vai ser a profissão quando um aluno que entra hoje, daqui 5 anos. Portanto, essa flexibilidade a gente precisa trazer para dentro do curso, porque o aluno precisa viver essa flexibilidade e essas possibilidades para ele aplicar na vida profissional. Ele vai trabalhar 40, 50, 60 anos. Então, que é o que a gente espera, né? Que as pessoas sejam ativas por muito tempo. E é lógico, sem a gente fazer esse grande esforço, né, como foi dito também, a Poli forma tanta gente que faz novas empresas, novos negócios, novos empreendimentos, a gente está nessa busca hoje das empresas filhas da Poli, né, a gente está identificando as empresas e estamos ali colocando para que as pessoas se identifiquem.
que a gente quer tudo isso? Porque a gente tem que oferecer à sociedade condições melhores, pode ser pós-pandemia, mesmo se não tivesse a pandemia. A gente precisa atrair os jovens talentos para quererem fazer engenharia e virem para a Poli fazer engenharia, né? E a gente dar condições para os nossos alunos de serem pessoas que vão trabalhar em assuntos diversos, não precisa ser diretamente na engenharia, sim, que se compreende de engenharia. Hoje o mundo é muito amplo e está globalizado. E a gente precisa preparar pessoas para sermos competitivos. O Brasil, ele sofre por não ser tão competitivo. Quando a gente olha os nossos indicadores para sermos competitivos, nós não somos competitivos, né? A nossa competitividade é baixa. Embora tenhamos, nós vimos aqui depoimentos de pessoas que trabalham com altíssima tecnologia. Então, o Brasil é muito desigual e a gente precisa, a engenharia também tem esse papel de reequilibrar essa sociedade, trazer todo mundo para um estágio melhor. Quando a gente vê os pilares que são usados para medir competitividade, a gente fala em vários, né? E em vários dependem da engenharia, né? Então, a gente tem muito ainda o que fazer e a gente precisa atrair jovens talentos para quererem encarar isso. Então, nesse mundo globalizado, não tem choro. A gente vai ter que competir para a gente viver melhor e para o mundo viver melhor. A academia, ela tem o seu papel e a escola tem o seu papel. Nós temos 5.000 alunos de graduação, 1.500 de pós-graduação, né? A escola é enorme, tem funcionários, professores, são uns 8.000 pessoas, fora aqueles que vêm para os cursos de extensão. Então, tem todo esse papel da escola, a academia tem esse papel de olhar esse mundo do futuro e preparar esse jovem para um mundo que tem mudança climática importante e que a engenharia pode ajudar muito em a gente reduzir os problemas do aquecimento global. A gente tem tecnologia para desenvolver, né? A gente pode fazer pesquisas de ponta nas universidades, né? Então, elas estão aí para ajudar, para ser parceira de empresas e parceira da sociedade para desenvolver tecnologia, né? Patentes, novos processos. Então, ela tem esse papel, o papel do ensino, o papel da pesquisa e o papel da extensão. A extensão no sentido da gente apoiar projetos sociais, projetos de importância. Veja o trabalho, o belo trabalho que foi feito naquele equipamento, que é o respirador, o ventilador respiratório, que é o Inspire, que foi feito na Poli em poucos dias. Isso, quer dizer, não partiu do zero. O que partiu de pessoas que já vinham estudando eletrônica, outro vinha estudando o ser humano e os problemas respiratórios, os problemas pulmonares. São engenheiros, mas que trabalhavam em áreas diferentes, se uniram e resolveram um problema da sociedade enorme, que era a falta desses equipamentos. Então, e a gente consegue, em pouco tempo, desenvolver um equipamento. Então, o que eu quis realçar aqui é também na visão positiva, como meus colegas mostraram, né? Antes de mim, queria agradecer a presença deles. Eu adorei os quatro depoimentos e palestras do Jairo, do Chá, do Perron e do Daniel, foram ótimas, mas é isso, mostrar essa capacidade da engenharia e falar que a escola está aderida a essa modernidade que a gente tem. É a nossa meta. Sermos tradicionais naquilo que precisa, mas sermos modernos, olharmos o futuro e olharmos todas essas transformações que vêm pela frente. Era isso que eu queria dizer, e a minha visão de futuro é positiva. Obrigada. Ô, Liedma, pera, você não vai embora ainda não. Vai sobrar mais uma ainda para você. Mais uma perguntinha para você aí. Eu acho que nós temos, na sequência, nós vamos ter aí a palestra da secretária de Estado, né? Ela vai falar sobre exatamente perspectivas, acho que vai ser muito interessante. Por isso que eu corri.
Vai ser um coroamento de tudo que nós estamos falando, mas eu acho que tem uma questão que é muito, muito relevante, que me parece relevante, principalmente para quem está do lado de fora da universidade, né? A gente sabe, a gente até já conversou pessoalmente sobre isso, que a universidade, como ela vinha se mostrando, parecia sempre um castelo, uma coisa inatingível, as pessoas só queimando a pestana lá e desconectada da realidade, e a pandemia mostrou que não é assim, absolutamente não é assim. A USP, particularmente, deu um ótimo exemplo, particularmente também no SPIRI, enfim. Mas como é que a gente faz para trazer a universidade um pouco mais para fora, para permitir que o mercado entre um pouco mais para dentro? Quer dizer, a gente tem mecanismos para isso. Eu sou um engenheiro politécnico, particularmente eu sou empresário também, mas vamos dizer que eu tenho um problema, eu quero resolver um problema. Eu acho que eu não sou capaz de resolver, eu preciso conversar com alguém que saiba mais do que eu para resolver. Como é que eu faço isso, Led? Como é que eu consigo fazer com que a Poli seja parte da solução dos meus problemas, para que eu possa resolvê-los, né, os meus problemas, e, obviamente, colaborar com a própria escola? Como é que a gente faz isso? Eu preciso saber o telefone de alguém, preciso ser amigo de alguém, como é que é? Precisa entrar na página da Poli, mas o que eu quero dizer aqui, a gente divulga mal o que sabe fazer. Esse é um problema da universidade e, assim, a gente faz todos os esforços hoje para mudar um pouco isso, mas é difícil. Isso. E a Poli, então, nossa, maximiza. A gente divulga mal, mas a gente tem canais. O que a gente precisa é essa mão dupla, né? O empresário vem, mas a gente também vai, que é um caminho que muitos professores não conseguiam fazer, talvez não saibam fazer, que é esse caminho de ir, né? Não apenas aguardar. Então, é isso que a gente quer aumentar, Dario, é essa mão dupla, empresa junto com a universidade. Nos países desenvolvidos, que a gente tem muito sucesso, pode olhar que você tem essa presença marcante das universidades próximas desses locais. Veja o Vale do Silício, não é a troco de nada que ele está lá. Veja as universidades que estão lá perto. Então, assim, a gente ter esse ambiente que fomente essa ligação empresa, instituições, pode ser Estado, com a própria universidade. Aprender que esse link é possível, é importante e deve ser feito. Porque é assim que a gente pode responder para a sociedade. A sociedade paga o nosso salário, né, aqui na universidade, paga para os alunos estudarem. Eles não têm essa noção, mas desde que eu assumi, a gente conta para eles que a gente tem, que eles custam sim. Não, é grátis para eles, não para a sociedade, que paga seus impostos, e um aluno custa 250 mil reais, mais ou menos, para poder se formar. Gente, é $250 000. Então, a gente custa muito para a sociedade. E a gente pode dar muito para a sociedade, mas muito mais do que custou, né? Então, mas precisa ter consciência desses números. E a gente, como docente, pesquisador, também ter consciência do que você pode impactar na sociedade. E a gente pode fazer isso, né? Tem os canais? Tem. Existem os canais, no nosso site tem lá os canais, é possível. A gente precisa melhorar essa nossa... Eu trabalho com estradas, você sabe disso. Então, eu estou acostumada com mão dupla, vai e volta, né? Tem que ser assim, não dá para ser mão única. E assim, o que a gente quer é ampliar, né? Pavimentar esse caminho para ele ficar mais fácil, né? Das empresas chegarem e da gente ir às empresas, né? Isso daí sabe, a gente já conversou até sobre esse assunto, né, Eliade? A EP, particularmente, não é um interesse nem pessoal, nem institucional, mas a gente tem um interesse em que essas coisas sejam ágeis, né? A gente tenta fomentar o próprio Poli Network, isso que nós estamos fazendo aqui, trazendo os colegas para verem a escola, né? Podia ser só uma reunião de egressos, mas a gente quer fazer essa conexão, porque a gente entende que
É o caminho, educação é o caminho, é a redenção, né? Acho que todos estamos de acordo com isso. A educação é a redenção, e uma educação sólida, que tem um pé na academia e tem um pé no mercado, particularmente na engenharia, que é o nosso caso. Né? É isso, Liede, faça favor, pode concluir. Não, é que assim, também se me der tempo, eu fico falando. Mas eu gostaria de realçar aqui o que foi apresentado pelos meus colegas, que assim, esse olhar positivo, olhar os talentos, falar da indústria 4.0, olhar o futuro, olhar a qualidade, né, olhar os processos, olhar toda a transformação digital pela qual nós estamos passando. Então, o olhar desses meus colegas me dá uma energia maravilhosa, que assim, fala, pô, nós estamos no caminho bom, a escola é boa, e a gente está no caminho bom, e nós vamos continuar. E é isso aí que nós vamos precisar no pós-crise. Legal. Muito obrigado, viu, Liede? É sempre um prazer ouvir você se manifestar aqui. Obrigado pela tua presença aqui.